Eita, adoro você. Muito boa noite a todos. Boa noite. Muito interessante que a gente tenha aceito o convite da vida para estar aqui hoje. Parece que é uma decisão nossa, parece que é coincidência, parece que é por acaso que a gente está junto aqui hoje. Mas a verdade é que nós somos convidados por amigos espirituais e a verdade é que nós aceitamos o convite. Então, muito obrigado a eles e parabéns para nós que aceitamos estar aqui hoje. Entre tantas prioridades do mundo, aceitamos estar aqui. Foi uma escolha e toda escolha gera repercussão. Toda ação gera reação, toda escolha gera uma consequência nessa vida ou em outras. Se a gente não pode voltar atrás, como diz Chico Xavier, para fazer novas ações e colher agora novas reações, a gente pode fazer novas ações agora para colher no futuro outras reações e assim construir uma nova vida, novas consequências dos nossos atos. É muito interessante analisar os desafios da vida, os problemas que nós temos que mais nos preocupam. E não tem desafio mais complicado do que ser humano, fala a verdade. A complicação maior, o livro didático mais difícil que o professor manda para a gente é ser humano. E entre os livros didáticos mais difíceis, entre os seres humanos, o mais complicado é família, né? Família é um desafio. Família é uma complicação. E entender por que família é tão complicado é a nossa tarefa de hoje, é o nosso estímulo, que a gente aqui nunca vai se pretender dar a palavra final sobre nada, mas estimular as pesquisas e os desafios que cada um de nós tem a cumprir nesse campo. Eu sei que vocês todos aqui têm famílias bem resolvidas, todo mundo é amigo um do outro, todo mundo coopera, ninguém tem problema familiar, né? É muito bonito isso, mas a gente pensa para os outros, né? Já que não serve para a gente pensa para os outros. É uma brincadeira, é claro, todos nós carregamos os nossos desafios. E a gente não consegue entender por que família dá tanto problema. Se a gente vai pesquisar um pouco o assunto, a gente pode buscar, por exemplo, na biologia. E na biologia, se você busca na biologia o que rege o comportamento dos animais e dos seres humanos, é basicamente o instinto. E o instinto, ele prioriza, ele viabiliza a conservação, a defesa, a manutenção. E nós só estamos aqui porque os nossos ancestrais lá, os macacos, os ancestrais das cavernas, perceberam que só tinha uma maneira de se defender dos inimigos, dos predadores. Porque quando a gente é fraco, como o ser humano é fraco, nós somos fracos perante o leão, perante o tubarão, perante o tigre, perante quase todos os bichos a gente é fraco. Não teria condições, nós não somos os mais fortes, os que correm mais, nós não temos garras poderosas, nós não temos músculos. Tipo assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Nós não tínhamos para onde fugir. E hoje, se você contar todos os animais da Terra, você vai ver que o mais numeroso é o ser humano. Como nós conseguimos chegar até aqui? Porque se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, mas se juntar, o bicho foge. Essa foi a lição que nós aprendemos. Quando a gente se une, quando a gente coopera, quando a gente se fortalece, e o ser humano é entre os animais de manada, os animais que a biologia chama de gregários,
Nós somos aqueles que mais aprenderam a se unir. E se unindo, a gente conseguiu estabelecer estratégias de defesa, estratégias de proteção mútua. E entre as nossas estratégias de proteção mútua, a principal é a família. Entre nós, entre os macacos, entre as zebras, entre diversos animais que se agregam, eles descobriram isso. Mas nós demos um sentido maior para isso. Porque você vê um mamífero qualquer, tem vídeos hoje que você vê um cavalo, por exemplo, assim que a égua dá à luz o seu potrinho e ele rompe a bolsa, ele já sai todo desajeitado, mas já sai andando. A gente demora um ano para conseguir andar. A gente fica muito tempo para conseguir se autonomizar. Hoje tem crianças de 50, 60 anos de idade que não conseguem desmamar ainda, né? Ser humano é impressionante como dura essa situação. Família é uma coisa que, depois de um certo tempo, você olha num rebanho, já não tem mais diferença entre pai, mãe e filhote. É tudo, depois de um certo tamanho, ele já começa a se relacionar como indivíduos sozinhos. E a gente não, a gente carrega família por muito tempo. Isso fruto de uma conquista nossa, de uma conquista de entendimento, de uma conquista afetiva, de uma responsabilização. Está lá no Pequeno Príncipe uma frase muito inspiradora que fala: tu és eternamente responsável por aqueles que tu cativas. A gente se surpreende de ser responsável de família durar uma vida toda, 60 anos, 70 anos, quando nos outros mamíferos dura 1 ano, 2 anos. Pequeno Príncipe, o autor, ele nos trouxe essa verdade que nós não somos responsáveis só por uma vida toda pela família, nós somos eternamente responsáveis por aqueles que nós cativamos. E a verdade é que nós cativamos pessoas nas nossas existências, nós cativamos de 2 formas: pelo amor ou pelo ódio. A verdade é que a gente vai grudando, formando grupos de espíritos que um precisa ficar em torno do outro por vontade de estar junto, porque nos deixa melhores, ou pelo espírito de vingança. A vingança é um dos sentimentos mais fortes da humanidade. E quando nós estudamos a família do ponto de vista da biologia, a gente não entende por que tem tanta briga na família humana. Porque a biologia nos diz que, pelo instinto de conservação, a gente só deveria se unir e se proteger. É isso que os nossos ancestrais fizeram. Então a biologia não explica por que dos conflitos familiares. Então vamos para a psicologia, que seria o melhor. A psicologia fala que o comportamento humano ou vem da nossa carga genética ou da influência do meio. E a carga genética, ninguém nunca conseguiu descobrir um gene que tivesse na matriz das simpatias e das antipatias. Por que a gente não vai com a cara ou gosta muito de uma pessoa sem nunca ter visto? Por que numa família tem simpatias e antipatias? Se não é pela carga genética, é pela influência do meio. Mas na influência do meio, no aspecto da família, nós só vamos encontrar também razões de união. Por quê? Porque o nosso meio cultural, por exemplo, através dos mandamentos de Moisés, dá como mandamento divino, falando: honrai o teu pai e a tua mãe. Há um imperativo, há uma ordem biológica e uma ordem cultural nos mandando nos unir. Então, nem a psicologia, nem a biologia, a ciência não consegue nos explicar por que tem mães que não vão com a cara dos filhos.
Oh, que pecado! Isso não existe. Aham, sei. Tem filhos que não vão com a cara das mães. Às vezes é uma coisa explícita, uma coisa assim, irreprimível. E aí dão margem a abortos sem um motivo, a abandonos, negligências, violências absurdas. Como é que a gente entende esses casos? Teve um caso tão absurdo há um tempo atrás, de um pai que matou o seu filho, que ele era um bebezinho, porque ele estava jogando videogame e a criança não parava de chorar. Aí ele foi lá e chacoalhou a criança, e como era um recém-nascido, quando ele chacoalhou, quebrou a vértebra da coluna e ele faleceu. Onde se explica isso? Como se entende esse tipo de coisa? Isso, nossa, você tem exemplos os mais absurdos todos os dias. A violência intrafamiliar, o abuso sexual de vô com netos. O tempo todo você não vê animais fazendo isso. Como explicar tanto ódio, tanta malquerença, tanto sentimento negativo dentro da família, mesmo que nas nossas não chegue a esse ponto, graças a Deus, tomara, mas existem antipatias. Você fala assim, nossa, fulano, eu não vou com a cara dele, o meu santo não bate, ainda jogamos para o santo, coitado do santo. O santo é o mais elevado, nosso anjo de guarda é o mais elevado, a gente acha que é ele que não faz a gente não ir com a cara de um irmão, de uma sogra, a gente até já sabe que é assim mesmo. Por quê? Se a ciência não explica, onde está a explicação? Vocês já chegaram a alguma conclusão? Só as vidas sucessivas vão explicar. Não existe outra forma. Família não é o primeiro encontro daquelas almas, é claro. Ora, se a antipatia não surgiu dessa vida, surgiu de vidas anteriores, é claro, é claro. A família é um maravilhoso instrumento que Deus se utiliza para reunir espíritos que se fizeram muito mal em outras vidas. E por que ele usa a família? Justamente por causa daquelas forças da biologia e da cultura. Como assim? Por causa da biologia, do instinto de preservação e por causa da influência do meio que manda a gente amar os filhos amarem os pais, a família tem uma força tremenda de aproximação das pessoas. E aí aquelas pessoas que estavam acostumadas a se prejudicar, a se odiar, eles reencarnam e os inimigos mamam nos inimigos. Vê se pode. Você reencarna com aquela carga de aversão. Muitas vezes está nessa carga de aversão algumas situações de enjoo durante a gravidez, de gravidezes muito sofridas, algumas vezes, eu não estou generalizando, mas há uma antipatia tão grande que quando aquele ser volta para dentro da mãe, ela não sabe porquê, mas tem um mal-estar inexplicável. E aquelas almas que se reencontram, pelo imperativo da biologia, pela necessidade da proximidade, porque senão a criança não sobrevive, pela cobrança que o meio tem, e não há atividade com maior cobrança na Terra do que a maternidade. Se nós fossemos fazer um livro com todas as sugestões que uma mulher recebe ao ficar grávida, primeiro, a gente morreria de rir, né? Não pode chupar limão, senão a criança nasce com cara de azedo. Tem a famosa como é que é? Fiozinho vermelho na testa para tirar soluço. E vai assim. Por que tanta recomendação? Por que tanta cobrança? Particularmente em cima da mãe. O pai o povo meio que desistiu já do pai, né? Mas a mulher se cobra muito.
E porque, na verdade, um mamífero sem a mãe, uma criança sem a mãe tem pouca chance de sobreviver. Não é que não sobrevive. Na humanidade você já descobre meios. Eu trabalho, sou assistente social, judiciário, a gente conhece que num abrigo, por exemplo, quando a família não funciona, maltrata, o conselho tutelar pega aquela criança e coloca num abrigo. E efetivamente, num abrigo, as crianças vão ter comida, vão ter uma casa com condições básicas, vão ter roupas, vão ter cobertores, etc. Morrer, não morre. Mas e carinho? E afeto? Abrigo dá? Os trabalhadores de abrigo não sabem o que fazer com afeto. E cá entre nós também não saberíamos. O que vocês acham de receber uma criança na sua casa ou de trabalhar com uma criança e não saber se pode dar afeto ou não? Porque se você der afeto, nós estamos acostumados assim, afeto é para grudar. Você quando dá afeto é para o meu filho. E quando você está no abrigo, ele é teu filho? Você pode amar? Como é que faz? Como é que resolve isso? As pessoas não sabem, ou grudam nas crianças e estabelecem preferência entre os abrigados, o que dá um desastre, ou então se impermeabilizam, se boicotam, bloqueiam o afeto, porque sabem que cada vez que eu gosto de uma criança, daqui a pouco ela vai embora. E como ninguém quer sofrer, a pessoa evita se apegar afetivamente. Como resolver isso? É fácil? É fácil amar sem apego? Alguém aqui já descobriu? E aí a gente não pode acusar o funcionário do abrigo por uma coisa que ninguém de nós sabe fazer, né? Então, a família, ela é, ainda nos tempos de hoje, insubstituível. Não criaram tecnologias para isso. Antes do Estatuto da Criança e Adolescente, em Santos, no Educandário Santista, por exemplo, ele era um abrigo para 300 crianças. O que vocês acham? 300 crianças dá para atender bem? Em São Paulo tinha uma creche para 700. Eu imagino uma esteira rolante com um monte de crianças e você trocando ali, porque não é possível 700 crianças. Certo? Com o Estatuto foram criados abrigos menores e cada vez os abrigos são menores ainda, com mais aparência de casa e não aquele corredorzão com um monte de beliche. Os cuidadores geralmente estão escolhendo cada vez mais um cuidador referência do sexo masculino e outro feminino. Por quê? Porque imita uma família. O número pequeno imita uma família. A casa com cara de lar imita uma família e atenua o sofrimento das crianças. Ou seja, a família é a coisa mais importante para um ser humano crescer. Por isso que a lei fala que, em primeiro lugar, o lugar de uma criança é junto a pai e mãe, depois a família extensa, que é tio, tia, avó, irmãos, etc. E, em terceiro lugar, a família substituta, que é o quê? A adoção, como nós conhecemos. Família é o lugar de a gente se desenvolver. Porque é na família que a gente recebe, que a gente tem a oportunidade de crescer pelo afeto e de crescer pelo perdão. Crescer pelo perdão. Porque para a gente se desenvolver, para a gente andar, a gente precisa ter vontade de ir para frente e parar com a vontade de ir para trás. Porque espiritualmente parece incrível, mas nós temos uma vontade de andar para trás que parece caranguejo. Tanto é que os espíritos voltam na família como pais e filhos para se reconciliar e às vezes o problema continua, aumenta. Parece incrível, aquelas duas almas que se prejudicaram em várias vidas umas às outras, vieram para se reconciliar, para aprender a se amar e tem desastres, porque todo mundo aceita sempre o convite da reconciliação e do perdão? Não,
É justamente por isso que tem a família, para reciclar esse lixo. Mas como Deus nos ama em liberdade, Ele permite que haja essas situações de não reconciliação. E com isso a gente vai, é mais ou menos como o cara tem uma dívida, vai no banco, faz um empréstimo de 10 mil e sai com dinheiro, olha o bolso cheio de dinheiro, ele fica todo feliz porque tem 10 mil no bolso e sai gastando. Só que ele fez o empréstimo de 10 mil para pagar 5 mil. Como ele gasta todos os 10 mil, no final do empréstimo a dívida dele é de 15 pelo menos, fora juros e correção. A gente faz isso, a gente traz dívidas do passado e recebe um empréstimo de Deus para poder pagar essas dívidas e sair mais livre. Mas em vez de ficar mais livre, a gente se compromete ainda mais. Essa tem sido a nossa tristeza. Mas a família tanto estimula a gente a se limpar do passado, e aí primeiro grande desafio da família e todas as nossas relações, mas particularmente da família, ou seja, a cada vez que você localizar uma antipatia dentro da família, e você vai pesquisar direito, nem tem muita razão de ser aquilo, é porque parece que não bate mesmo, parece que você não suporta mesmo a outra pessoa, e isso é mútuo. Tenha certeza, são duas almas se reencontrando, tenha certeza, é Deus te convidando à libertação pelo perdão. E se você tiver essa lucidez, ao invés de brigar com a outra pessoa, ao invés de continuar na mesma matriz de vinganças mútuas, de se prejudicar, você vai falar: Deus está me convidando ao perdão. E isso é uma lucidez que a gente deveria carregar para sempre nas nossas vidas. Você não precisa dar beijinhos e fingir que ama as pessoas, mas em primeiro lugar, porque o perdão é progressivo, nunca é preto ou branco. Em primeiro lugar, resista ao desejo de esganar, já é alguma coisa, porque tem pessoas que você quer triturar. Resista pelo menos, estude a lei da ação e reação e da reencarnação, inclusive através dos romances, e você vai perceber e vai ganhar motivação para falar: eu quero parar de me aprisionar pela vingança, eu quero parar de ficar preso na raiva, no ego. E aí você vai ter elementos para se libertar. Isso, se libertar do passado. Segundo, o chamamento ao futuro. Porque é muito fácil todos nós nos dizermos cristãos. A gente gosta de Jesus, Jesus inspira na gente o que de melhor a gente tem. Só que os cristãos, nesses últimos 2000 anos, ao invés de se inspirar no que Jesus manda, a gente se satisfaz pelas aparências de cristianismo, que é tatuagem de Jesus, correntinha de Jesus, quadro de Jesus e assim por diante. Isso melhora a gente? Só ter essas coisas externas? Isso é ser cristão? Nem todo aquele que disser Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que fizer a vontade do meu Pai. E qual é o mandamento que Jesus deixou? No último momento, ele falou para os discípulos como é que se caracteriza, o que faz uma pessoa ser considerada cristã do ponto de vista de Cristo. Jesus, reunindo os discípulos, falou assim: vós sereis reconhecidos como meus seguidores pelo amor que tiverem uns pelos outros. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isso quer dizer servir, quer dizer ajudar, quer dizer se aproximar e servir as pessoas a quem você tem incômodos.
Ah, não basta não esganar? Não basta não esganar. Acho que a maioria daqui conhece, mas eu vou contar de novo a historinha. Chico Xavier gostava muito de animais. Teve vários cachorros a vida toda. E um desses cachorros teve um final de vida muito ruim. Ele teve uma doença o cachorro teve uma doença que lhe causava muitas dores e ele ganhia o dia inteiro. Chico já não podia dormir, voltava do trabalho, tinha que passar a noite em claro cuidando daquele cachorro. E uma amiga dele, para ajudar Chico Xavier, deu veneno para o cachorro. Porque estava esperando que Chico parasse aquela tortura da vida dele, que era um suplício aquele cachorro na vida do Chico mesmo. Para quem olhava de fora, não para Chico. Para ele era um ato de amor, um exercício de amor. Ele enterrou o animal achando que ele tinha morrido da doença, mas depois ele acabou sabendo. A sua amiga envenenou seu cachorro. E quando ele soube disso, uma mágoa, uma tristeza tão grande ficou em Chico Xavier, que no corpo espiritual dele ficou uma mancha escura, gosmenta, mal cheirosa, que impedia o trabalho de mediunidade dele. E Emmanuel chegou para ele e falou assim: cartão amarelo, meu amigo, estou pronto para lhe dar o cartão vermelho, não dá mais para trabalhar contigo. E o Chico: que é isso? Por quê? Porque você está sujo espiritualmente. A tua sujeira já quase me impede de falar contigo agora, por causa da mágoa que você tem. Limpe-se. Ele falou assim: como? Sirva a pessoa que te ajudou. Encontre uma coisa bem cara que a pessoa gostaria de ter. Eu comprar um presente para a pessoa que matou meu cachorro? De jeito nenhum. Aí Emmanuel, com a sua sutileza, falou assim: é Jesus que está mandando. Aí Chico, que tinha e tem uma proximidade, uma veneração, uma parceria muito grande com Jesus Cristo, falou: ok, tá bom. E descobriu que a mulher gostava de uma overlock. Ela era costureira e ela queria uma máquina overlock de costura muito cara, e ele ganhava um salário mínimo para manter a família toda. Aí a saída dele foi fazer em vezes. Eu imagino que umas 60 prestações. Diz o próprio Chico que no momento que ele entregou a máquina de costura para aquela mulher, brotou uma luz de gratidão no peito daquela mulher tão grande, foi em direção de Chico, a quem ela considerava como um amigo, e aquela luz bateu no peito dele e limpou uma boa parte da sombra, da gosma que ele cultivou no corpo espiritual dele. A outra parte, eu imagino que foi em 60 vezes. Cada vez que ele ia no banco pagar a tarde do overlock, aquela reforma interior. Aí alguém pode estar pensando assim: ah, mas Chico Xavier não é o santo do espiritismo? Ei, meu amigo, você não entendeu nada. Chico Xavier era só uma pessoa, não vou dizer como todos nós, porque não era muito melhor, mas não assim, muito melhor que todos nós ainda não é grande coisa, porque nós somos bem primitivos ainda. Ele também tinha a sua humanidade, ele também tinha as suas mágoas, e ele limpou as suas mágoas com a palavra servir. Servir. Quando você descobrir essa pessoa e essa antipatia dentro da sua vida, no serviço, na vizinhança, mas particularmente na família, sirva. Vós sereis reconhecidos pelo amor que tiverem uns pelos outros. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus serviu aos seus inimigos, serviu a toda a humanidade, serviu a todo mundo. Esse é o exemplo que a gente é convidado com Jesus a praticar a limpeza do ponto de vista do Mestre. É esse
São essas as ideias que a gente oferece hoje para as nossas faxinas. Vocês têm feito faxina na família? Tem um material de limpeza que a gente está distribuindo hoje. Perdão, serviço, perspectiva espiritual. Olhar as duas antipatias do ponto de vista espiritual vai ser libertador para a gente fazer as nossas faxinas. Porque para fazer faxina precisa de quê? Disposição. Se tu não tiver disposição, se não tiver boa vontade, você não faz, não é? E a casa fede, a casa fica emporcalhada. A alternativa não é muito boa. Mãos à obra. Faxina boa para todos nós. Obrigado, gente. Obrigada.